Esta apresentação é sobre cirurgia endoscópica da coluna torácica. Meu nome é Dr. Rod Vargas, neurocirurgião de Campinas, diretor do Departamento de Neurocirurgia do Hospital Centro Médico Campinas. Aqui trago minha opinião e faço comentários a respeito da importância da identificação da artéria Adamkiewicz em cirurgias da coluna torácica. O primeiro passo no planejamento cirúrgico em se tratando de coluna torácica é, na minha opinião, a identificação da nutrição sanguínea da medula espinhal, especialmente da artéria Adamkiewicz, uma vez que a oclusão dessa importante artéria pode levar à ocorrência de infarto medular e consequente paraplegia. A roleta russa. A revista Radiology, em 1993, publica em editorial de autoria de Doppmann um importante comentário sobre a ocorrência de paraplegia após cirurgias de aneurismas da aorta tóraco-abdominal, relacionando o infarto da Adamkiewicz a essa ocorrência. O autor chama a atenção dessa complicação de roleta russa do cirurgião vascular. Aqui também eu pondero que não somente do cirurgião vascular. O infarto da Adamkiewicz é a roleta russa de qualquer neurocirurgião ou ortopedista que executa cirurgia na coluna torácica, não apenas cirurgia endoscópica. Torna-se importante, então, identificar o nível vertebral de entrada da artéria nutriente, a qual chamamos de artéria radicular magna. Nesta imagem do lado esquerdo, você pode observar a entrada da artéria nutriente, que acompanha a raiz nervosa e vai nutrir a Adamkiewicz. Identificamos também o conhecido sinal do grampo de cabelo, hairpin. Eu chamo de sistema Adamkiewicz, o conjunto de artéria radicular magna e a própria Adamkiewicz. O exame adequado e mais simples, não invasivo, para identificar o sistema Adamkiewicz é a angiotomografia da medula torácica, que pode ser realizado na maioria dos tomógrafos disponíveis, uma vez que possuem software para tal finalidade. Observe a imagem do lado direito. Nessa imagem você identifica o hairpin e o relacionamento da Adamkiewicz com a patologia compressiva, que neste caso encontra-se no topo do grampo de cabelo. Nesta outra imagem, pode-se ver com que nitidez a angiotomografia identifica a Adamkiewicz e o nível de entrada da nutriente artéria radicular magna. Nesse caso, entrando pelo forame L1, L2, do lado esquerdo, e aqui demonstro a técnica usada para a identificação da artéria Adamkiewicz com a angiotomografia. O exame é realizado rotineiramente no Hospital Centro Médico Campinas pela Proton Diagnósticos. Importante ressaltar que cortes seriais de 0,9 mm são essenciais para a reconstrução das imagens. Nesta sequência de imagens, observamos a artéria radicular saindo da aorta, abraçando o corpo vertebral, entrando pelo forame junto à raiz e, finalmente, nutrindo a artéria Adamkiewicz. Neste vídeo, vemos uma excelente dissecção em cadáver realizada pelo mexicano Dr. Vítor Hugo Pérez, expondo a artéria Adamkiewicz, e observamos também
à entrada da artéria radicular magna. Aqui novamente uma imagem da artéria nutriente da Adamkiewicz. E atenção, a importância em conhecer e identificar a artéria nutriente radicular magna e seu nível vertebral de entrada na coluna torácica é o fato de que, em hipótese alguma, essa artéria, e assim como a raiz nervosa, possa ser seccionada, ligada ou coagulada sob o risco de infarto da Adamkiewicz e consequente paraplegia. E nessa imagem, relato alguns dados de literatura, citando uma importante publicação de Alexandre Amato e Noedir Stolf, no Jornal Vascular Brasileiro, sobre a circulação da medula espinhal. Em sua tese de doutorado, Amato descreve detalhes dessa circulação medular. Novamente nessa imagem, a demonstração do hairpin ou sinal do grampo de cabelo, perfeitamente identificável através da angiotomografia medular. Outra importante publicação japonesa na revista Radiographics, 2006, de Kunichiro Yoshioka, detalha a investigação da circulação medular por meio da angiotomografia ou ressonância magnética da medula torácica. E aqui outro trecho de vídeo do mexicano Dr. Víctor Hugo Pérez, mostrando a artéria nutriente radicular magna do lado esquerdo. Novamente, nessa imagem de Alexandre Amato, pretendo ressaltar e advertir que nenhuma artéria radicular torácica ou raiz nervosa deve ser interrompida sem antes ter identificado a artéria Adamkiewicz. E nessa sequência eu demonstro casos de minha experiência pessoal. Vemos nessa imagem a presença de uma hérnia de disco torácica localizada em nível T8, enquanto a artéria nutriente radicular magna está localizada em T9. Já nesses dois outros casos, podemos observar na imagem do lado esquerdo que a hérnia discal localiza-se no topo da artéria Adamkiewicz e na imagem do lado direito a hérnia discal está localizada exatamente no nível de entrada da artéria radicular magna, situações essas que exigem atenção no planejamento cirúrgico. Neste outro interessante caso, identifiquei a presença de um angioma arteriovenoso medular, assim descrito pelo radiologista, exatamente localizado no nível de compressão da medula pela hérnia calcificada. Essa situação delicada me levou a não indicar cirurgia a esse paciente, pelo aumentado risco de lesão medular, seja em cirurgia aberta ou endoscópica. Eu cito aqui as indicações da cirurgia endoscópica da coluna torácica. Observem do lado esquerdo as seguintes indicações: hérnia de disco aguda, chamada hérnia mole, estenose foraminal, biópsias e drenagem de abscessos e hematomas. Quanto à presença de hérnias calcificadas medianas, penso que a cirurgia endoscópica ainda não é segura para esse tipo de situação. Na imagem do lado direito, a coluna torácica, nós observamos que é uma coluna fechada, comparável à escama de peixe, portanto, sempre será necessário o uso de fresas para a abertura de uma janela interlaminar. Eu utilizo sempre a via posterior interlaminar e só vejo indicação de endoscopia da coluna torácica em casos de localização de hérnias localizadas laterais ou médio-laterais. Um importante detalhe é a localização do processo articular superior ou processo chamado SAP, o qual, na coluna torácica, chega a atingir o pedículo da vértebra acima, cobrindo totalmente a raiz emergente.
Autores citam a via transforaminal e a via transtorácica. Eu utilizo apenas a via interlaminar posterior. Eu mostrarei agora 3 casos de minha experiência pessoal que resumem as indicações mais frequentes de cirurgia endoscópica da coluna torácica. Esse primeiro caso, uma volumosa hérnia aguda, chamada hérnia mole, compressão medular importante em uma paciente de cerca de 60 anos de idade que deu entrada em pronto-socorro em cadeira de rodas, com paresia de membros inferiores grau máximo. Notem de imediato a imagem pré e pós-operatória. Detalhe a presença do sinal branco medular, ou seja, a sequela de uma isquemia importante. Como já comentado, necessário sempre o uso da fresa para a abertura da janela interlaminar. Fazemos a janela o mais amplo possível e da mesma maneira o mais lateral em relação à dura mater. A retirada do fragmento aqui é realizada lateralmente e é importante citar que o saco dural, a medula espinal, não deve ser afastada ou deslocada sob risco de grave lesão, uma vez que a mesma já se encontra em seu limite funcional devido à isquemia. O resultado final, nesse caso, foi a recuperação total dos movimentos de membros inferiores. Observem que eu realizei uma janela ampla, mais lateralmente possível, e o fragmento é retirado lateralmente, sem o afastamento da medula. Portanto, é uma situação bastante delicada e peço atenção que evitem ao máximo o afastamento medular que já se encontra no seu limite isquêmico. O segundo caso, paciente jovem esportista com dor radicular torácica. Os exames de imagem revelam a estenose foraminal, assim como a eletroneuromiografia do segmento confirma o acometimento radicular. Esses são os casos mais simples de resolução cirúrgica, o que seria uma simples foraminotomia, liberação radicular. Observem a imagem tomográfica pós-operatória da foraminotomia. Observem aqui a utilização da fresa. Aqui vocês observam também a faceta articular e lentamente a liberação da raiz através da foraminotomia. Realização com a fresa protegida lateralmente e eventualmente a fresa protegida frontalmente. Todas essas são fresas Rivelspine Richard Wolf. E aqui finalmente vocês observam a foraminotomia demonstrada na tomografia computadorizada. E este aqui é o terceiro caso. Trata-se de uma hérnia de disco foraminal T1, T2 do lado esquerdo. O paciente deu entrada em pronto-socorro, inicialmente com o diagnóstico de infarto do miocárdio devido à dor peitoral do lado esquerdo. Os exames posteriormente revelaram tratar-se de uma hérnia foraminal. Como nós sabemos, as hérnias foraminais são as mais doloridas, uma vez que comprimem diretamente o gânglio sensitivo. Foi realizada então uma foraminotomia, como vocês observam aí o uso da fresa e a retirada do fragmento. E a descompressão, aqui vocês observam a raiz nervosa e ao mesmo tempo o saco dural. Os fragmentos foram retirados com a liberação total da raiz e resolução do caso de maneira ambulatorial, sem outras necessidades de toracotomia ou ressecção de pedículo, etc.
E aqui ainda a retirada de mais fragmentos. Uma cirurgia relativamente simples e rápida. E finalmente vocês observam aqui os fragmentos retirados. Eu quero ainda citar aqui as indicações de Sebastian Rutten, na Alemanha. Ele preconiza as vias posterior, transforaminal e transtorácica retroperitoneal. Nós particularmente usamos somente a via posterior interlaminar. Finalmente, mostrando aos senhores essa nítida imagem da artéria Adamkiewicz e a entrada da artéria radicular magna. Nesse caso, a entrada localiza-se a nível T12 do lado esquerdo. Esse exame realizado aqui em nosso serviço, no Hospital Centro Médico Campinas, Departamento de Neurocirurgia. Cito novamente o colega Alexandre Amato, cirurgião vascular em São Paulo, tese de doutoramento. Outra tese de doutoramento importante, o colega Flávio Porto Piola, presidente Prudente, Estado de São Paulo, e o colega Germano Merissano, cirurgião vascular em Milano, Itália. Dessa forma, eu espero ter colaborado aos colegas neurocirurgiões e ortopedistas que realizam cirurgias na coluna torácica, e deixo aqui o meu agradecimento pela atenção dispensada, e até uma próxima oportunidade.